A informação dada na microfisioterapia é só uma informação. O importante é o toque. Microfisioterapia, você já ouviu falar? Sabe o que é? Estamos aqui hoje com a Renata, ela vai explicar para você um pouco mais. Ah, que delícia! Adorei estar aqui, obrigada pelo convite. É uma super honra falar sobre essa técnica tão maravilhosa e que tem ajudado tanta gente, né? E primeiro assim, eu quero contar para você uma coisa. Eu sempre fui uma fisioterapeuta apaixonada pelo toque. Só que eu nunca imaginei que o toque fosse tão capaz de tantas coisas, né? E a micro me trouxe isso como profissional. E aí eu hoje consigo ajudar tanta gente com o toque, que era algo que sempre me fascinou. E foi por isso que eu busquei a fisioterapia, foi pelo toque. Eu sempre amei tocar as pessoas, né? E a micro tem esse toque tão especial. E eu falo muito disso porque ela é uma técnica de toque. Né? A gente faz toques suaves na pele e a gente identifica memórias celulares, que são vivências que as pessoas tiveram. E essas cicatrizes que se formam no corpo e ficam, né, na nossa pele, né, e trazem problemas, sintomas físicos, emocionais, né? E tem 1 milhão de possibilidades. Cada corpo é um corpo, cada corpo tem o seu caminho e o seu movimento para se autoequilibrar. O toque, ele é sutil e muito profundo ao mesmo tempo, porque ele vai realmente buscar cicatrizes lá no fundo. E você falou que sua formação é fisioterapeuta. Isso, exatamente. A microfisioterapia, ela é ensinada na faculdade de fisioterapia? Não é. É uma técnica exclusiva para fisioterapeutas. Tá. É como uma especialização, só não tem esse título ainda, né? Mas é como se fosse. Então você tem que ser formado em fisioterapia para fazer a microfisioterapia. Não pode qualquer outro profissional da saúde não consegue fazer. No Brasil, não. Fora sim? Sim, fora sim. O Brasil tem essa restrição. Tem. Ah, legal. E o que ela difere da fisioterapia? Porque fisioterapia, eu acho que todo mundo conhece, sabe como que funciona. Vai lá, tem exercícios, tem aqueles aparelhos, tudo. Sim. A microfisioterapia, você falou de toques. Não tem aparelho, não tem nada. São toques mesmo. São toques. E assim, a diferença é justamente essa. É a profundidade dos resultados, né? Então é um tratamento do indivíduo como geral, né? Não é só o tratamento de um ombro que dói, de uma coluna que dói, não, é o tratamento de um ser, né? Então por isso é tão profundo. O tratamento, eu digo isso, tratamento, porque não é uma sessão única. Isso também é importante das pessoas saberem, né? Não é vir aqui fazer uma sessão, porque assim, hoje a micro tá muito difundida porque parece mágica, né? As pessoas identificam, falam assim pra você, nossa, com tantos anos aconteceu isso ou aquilo. Isso encanta as pessoas, né? Mas a profundidade do efeito disso acaba não sendo tão falado, né? Acaba ficando muito mais o misticismo. Muita gente me pergunta se tem um fundamento espiritual, místico, e não tem. Não tem. É físico, tem aí um embasamento embriológico, então é ciência mesmo, né? Então a sessão funciona assim, acho que é mais fácil explicar dessa maneira. Os pacientes chegam para mim com alguma queixa específica e aí a partir dessa queixa eu vou mapeando no corpo essas cicatrizes, essas vivências, essas memórias. E aí eu sempre busco uma memória, uma fragilidade que geralmente é um sintoma. Então, muitas vezes eu pergunto pro paciente, você tem uma dor de estômago? Ai, nossa, sabe que eu tenho uma dor de estômago? Porque realmente ali tinha uma fragilidade de alguma outra cicatriz, é como se fosse mesmo tecendo uma costurinha. Eu sempre falo isso pros pacientes. Que os toques são como se eu estivesse tecendo uma costura pro corpo. Quando você fala em memória, pra deixar mais claro, tem a ver com essa memória que todo mundo conhece de, eu tenho memória de
de cabeça mesmo, de lembranças, é uma memória cerebral? Tem a ver, mas assim, eu sempre falo em questões biológicas, porque essas cicatrizes são sentidas pelo nosso corpo primitivo, de uma forma primitiva. E eu gosto de falar que nos animais também é feito microfisioterapia. Então olha como o racional não tem importância alguma, né? Não tem o efeito placebo aí. Não tem. E a memória é realmente física, independe de você se lembrar ou não. Então independe da racionalização daquela situação que você vivenciou. Às vezes algo também muito banal, às vezes as pessoas falam, mas nossa, isso, né? Ou nem me lembro disso. Mas é porque como o corpo sentiu de uma forma primitiva, né? Biológica. E as pessoas te procuram por alguns problemas emocionais ou problemas físicos mesmo? As duas coisas. Você consegue tratar, por exemplo, como você citou, a dor no ombro? Sim, eu consigo? Sem dúvida. A grande maioria tem um problema físico que tem um link ou uma ligação emocional. Então aí a gente consegue mapear e encaminhar o corpo para se auto-equilibrar. É uma somatização, então, Não é uma somatização porque não é algo psicossomático, né? Então são questões que aconteceram ali pontuais e aí aquilo gerou uma cicatriz ali no corpo e o corpo sentiu e refletiu com um sintoma. Mesmo depois de muito tempo. Mesmo depois de muito tempo. Eu posso então ter acontecido alguma coisa e depois de anos eu começo a sentir alguma coisa e isso... Olha, isso é legal. Isso que você está falando é muito importante, porque a micro ela vai mapear desde fase gestacional, né? Até mesmo a fase pré-concepção, que é um período aí em que a gente já carrega cicatrizes dos nossos pais, né? Já carrega vivências que eles tiveram. Então a gente consegue mapear inclusive esse período. Ah, que legal. Hereditariedade também, né? E aí também outras coisas também que a micro mapeia são questões tóxicas. Então, medicamentos, cremes, todo tipo de até fitoterápicos. Se de repente o corpo entendeu que aquilo é tóxico, pode gerar aí uma cicatriz, pode gerar um sintoma. De repente nem tem o sintoma, mas a cicatriz está ali. Não tem o sintoma ainda, posso até dizer assim. Mas a cicatriz está ali. Então muitas vezes essas pessoas têm, já pode refletir alguma coisa e a gente consegue auto-equilibrar o corpo com isso também. E o tratamento, você falou, não é uma sessão só. Como que funciona? São semanais, quinzenais? Depende de cada caso? Isso, depende de cada caso, mas nunca são semanais não. Elas são mensais geralmente. Mas cada corpo tem o seu tempo, né? De resposta e de entender tudo o que está acontecendo. Porque assim, quando eu tô fazendo toque, eu também tô dando um estímulo de equilíbrio para o corpo. Eu também tô dando ali uma informação para ele. Então ele precisa de um tempo de reparação. Um tempo para que ele se organize e ele também entenda toda aquela informação que eu passei para ele, né? Eu tô aqui só como um caminho, né? O meu toque é como um caminho. Então, cada corpo leva um tempo, mas geralmente 30 em 30 dias a sessão. Geralmente 3 sessões também, para que a gente atinja aí um resultado satisfatório, né, digamos assim. E quando você fala de toques, que eu imagino que sejam pontos específicos, sim. E o que vem na minha cabeça, claro, eu tô aprendendo microfisioterapia agora que você está me falando. Os pontos de acupuntura, os pontos de Doin, tem relação, não tem relação? Não, a gente não pode deixar de levar em consideração a energia, obviamente. Todo toque é uma troca energética, né? Mas a micro não tem esse fundamento. Ela tem um mapa próprio, né, da microfisioterapia. Eu posso até mostrar o mapa. Legal. Depois eu pego ele ali. Ela tem um mapa próprio, né, e os pontos também são próprios. Foram estudados milimetricamente calculados. Legal. Você não falou não sei se você falou da origem, da onde que veio. É uma técnica francesa. Francesa? Isso. Os criadores são fisioterapeutas, eles têm aí um fundo da osteopatia. Que a osteopatia também é uma técnica que tem uma ligação com o emocional, tudo isso.
E o mais interessante, mais fascinante dessa técnica é que eles descobriram todos esses toques testando. Então é totalmente empírico isso. Isso, exatamente. É claro, tiveram, né, o embasamento científico da embriologia, da filogenia, N outras coisas, né, da própria medicina germânica, né, das leis biológicas da medicina germânica, mas eles testaram. E no Brasil, você estava me falando que tem pouco tempo, né? Isso, no Brasil ela tem mais ou menos uns 15 anos que está sendo difundida, né? Só tem um instituto aqui no Brasil que tem, que dá o curso, né, de micro, é o Instituto Afonso Salgado. Eu tô até fazendo um merchanzinho dele, mas é um instituto realmente muito incrível, que vale a pena a gente... Aonde que fica? É em Curitiba, Curitiba. A sede é em Curitiba. O curso é só lá? Ou eles... Não, tem, Não, tem. É bem difundido já pelo Brasil todo. Tá. Mas é bastante intensa também. Você falou que é uma especialização, o que é? São 2 anos, 3? Não, são módulos, na verdade. Tá. São módulos bem intensos, de uma profundidade mesmo, assim, de entrega, de um tempinho de entrega, realmente. E tem restrição, idade? Não tem Não tem. indicação nenhuma. Todo mundo pode fazer. Bebê, adulto, grávidas, né, idosos, não há contraindicação alguma. Basta querer ser tocado e estar aberto para isso. Que legal. Além da idade, além de você falou aí que todas as pessoas, todas as idades podem usar, existem algumas indicações que podem e que não podem utilizar? Não, que não pode não, mas que podem sim. Então, assim, tem indicações quem tem crises de enxaqueca, síndrome de intestino irritável, dores musculares de forma geral, até traumáticas mesmo, quebrei a perna, mas não consigo recuperar isso com a fisioterapia convencional, ainda não tô 100%, de repente vale uma micro para reestabelecer esse trauma ali local, né? Que mais? Alergias de forma geral, alimentares, respiratórias, fibromialgia, como eu falei, ansiedades de forma geral, medos, pânicos, já tratei pânico de dirigir também, é uma coisa interessante, mas já tratei, a pessoa melhorou muito, foi bacana. Acho que é isso, basicamente. Tá, bom, quem está assistindo sabe que eu sou psicólogo da terapia cognitiva e a gente trabalha com crenças, que crenças às vezes são difíceis da gente quebrar porque as pessoas têm bloqueios que trazem lá de trás, da infância. Na microfisioterapia, você trabalha com bloqueios, consegue quebrar isso? Como que funciona? Não é exatamente assim. A gente acaba melhorando isso porque, como eu disse, é uma técnica que trabalha o indivíduo, né? Então a gente consegue sim expandir olhares, abrir, né, os olhares para novas coisas, enfim. Mas a gente encontra bloqueios na micro, mas são resistências que a gente encontra na verdade. Eu percebo que ali tem uma cicatriz celular, uma memória celular, através de uma resistência. Então, ali tem uma diminuição da energia vital daquela pele, daquele membro, ou seja, onde estiver tocando, né? Então, é assim que a gente descobre. Por isso, muita gente fala, encontrei um bloqueio X na micro. Não é bem um bloqueio, né? É essa resistência que a gente encontra e essa baixa da energia vital, que é uma cicatriz. Que é o que a gente busca, né? Sim. E teve alguma pessoa que descobriu coisas que ela própria não queria trazer de volta e foi assim traumatizante para ela em primeiro momento e que depois, quando ela vai embora, talvez reflita tudo isso na próxima sessão. Sim. Ela conversa e vê que melhorou muito, existe muito disso, né? Sabe o que eu sempre falo? É que a gente só encontra o que o seu corpo está preparado para receber. Essa é uma vivência e experiência minha, né?
Então, muitas vezes os pacientes chegam pra mim já com alguma coisa meio pré-estabelecida na cabeça. Eu vou encontrar tal coisa, eu vou encontrar a morte do meu pai, sabe? Essas coisas assim. E às vezes não encontra. E às vezes essa pessoa até fica meio descrente. Mas não é isso. A micro é um descascar de cebola. Na primeira sessão, a gente encontra o que está mais latente, o que está mais gritante, o que está mais na superfície do seu aquário. Isso a gente causa um movimento nessa água e vai trazendo coisas à tona, né? Coisas que estão ali no fundo do aquário vão vindo à tona. Então, já aconteceu de pacientes chegarem para mim e falarem, olha, não imaginava que aquilo me incomodava tanto. Hoje, eu mesma tenho essa experiência de ter feito micro e ter descoberto coisas que eu não imaginava que me incomodavam tanto. Hoje eu olho para essa vivência, para isso que eu encontrei na micro com outros olhos. Mais leves, né? Sim. E eu vi que você pegou o mapa aí que você citou. Isso, esse é o mapa da microfisioterapia. Tá. Na verdade, aqui é um mapa que a gente usa para encontrar as fragilidades, né? Então aqui tem 32 estágios corporais, que são 32 vísceras, né? Coração, intestino, pulmão, enfim. Todas as nossas vísceras. Então, esse é específico da microfisioterapia. E são esses pontos que você falou que foram descobertos lá empiricamente, com testes. Isso. Não só esses, né? Porque eu tenho aí... Cada módulo tem uma apostila dessa grossura, né? Se você olhar lá, você vai ficar maluco do tanto de pontos. São quantos módulos? São 9, na verdade. 9 módulos? São 9. A formação, 9 módulos. 9, exatamente. Tempo de cada um? Mas eles ficam... Assim, é um curso até que rápido, né? São aí 8 dias cada módulo, né? Tá. Mas... 8 dias assim, das 8 às 8, né? Cá entre nós, mas enfim... É muito intenso, realmente, né? Mexe aí com todas as nossas... tudo que a gente já viveu dentro da fisioterapia, né? Mexe com tudo isso. Como profissional agora falando, né? Tudo que eu aprendi na fisioterapia foi meio que colocado em xeque pra mim quando eu aprendi a microfisioterapia. Então, eu acho que tinha que ter um módulo desse na faculdade. Sim, até eu perguntei, né? Porque se... Pelo menos para abrir os olhos Sim. dos profissionais para essa área, né? Sim. Mais integrativa, mais diferenciada, né? Tem gente que não curte, óbvio, né? Mas quem tem aí o seu dom para isso, eu acho que acaba se sensibilizando. Legal. E aqui você atende na sua sala, você só trabalha com a microfisioterapia ou com alguma outra técnica, outra abordagem? Sou fisioterapeuta, né? Não abandono as minhas raízes, né? Sim. Então eu trabalho com a fisioterapia de forma geral também. E eu vi que tem uns olhos... Ah, sim, eu falo que eles são a minha potência, né? Eles potencializam o efeito da micro. Então, um paciente ansioso, eu tenho sempre um óleo essencial para indicar para ele. Os óleos essenciais são incríveis porque são de fácil utilização, geralmente são utilizados de forma inalatória, então tem praticidade maior do que essa? Não tem, né? E o efeito é muito rápido, né? Emocionalmente falando, o efeito é rápido mesmo. Em 20 segundos está no sistema límbico, que é onde a gente quer atingir quando a gente está falando de emoção, né? Então, uma crise emocional, por exemplo, de ansiedade, por exemplo. O paciente vai lá, pega o seu vidrinho de óleo, abre. Em 20 segundos já tá... As células já estão tomadas pelo efeito terapêutico do óleo essencial. Eu vou até aproveitar, isso é uma dúvida que eu agora, pessoa, tenho. Eu sempre pensei, até como psicólogo cognitivo e comportamental. É muito comum a gente lembrar de memórias de infância, de momentos bons, momentos ruins, e ligar com cheiros. Sim. Com aromas. Então, o que eu tenho pra mim, quando eu falo em aromaterapia, o que eu imagino? Eu tenho alguns cheiros que pra mim me fazem bem e outros que fazem mal. Assim como para outras pessoas os que fazem bem pra mim podem fazer mal para outras. Com esses óleos que você trabalha, é desse jeito ou existem óleos específicos para cada coisa? Existe óleo específico para cada coisa e eu falo tem óleo para tudo.
Mas isso que você falou é muito interessante. Existe uma teoria que eu particularmente acredito muito, que é a gente é atraído pelo cheiro que a gente precisa. Eu uso muito isso. Às vezes os pacientes têm dúvida se querem esse ou aquele. Eu até já fiz sessões em que eu colocava o paciente para cheirar os olhos às cegas e achar um que se identificasse. E geralmente a hora que você vai ler para que é emocionalmente aquele óleo, vem a calhar sempre com o que o paciente está sentindo ou está precisando. Então essa é uma teoria que eu acredito muito, que a gente e a gente acaba repelindo aquilo que ou a gente não precisa ou a gente não está no momento de trabalhar, né? Às vezes um óleo ali que trabalha o perdão, por exemplo. Nossa, eu não suporto o cheiro desse óleo, mas eu não estou no momento ainda de trabalhar esse perdão, né? Então eu também acredito muito nisso. Hoje espero que você tenha aprendido muita coisa aqui de microfisioterapia, de aromaterapia, mas se ficou dúvida, Renata vai deixar aqui os contatos para entrar em contato com ela. Você tem Instagram? Como que você divulga seu trabalho? Eu tenho Instagram. O meu Instagram é doutora Renata Meques. O meu sobrenome é com K. Depois vai aparecer aí embaixo. Tá, então esse é o Instagram dela, se quiser entrar em contato, acompanhar o trabalho. Você tá atendendo em Paulínia? Isso, atendo aqui na Clínica Pax. Na Pax. Essa é minha sala, meu cantinho de aconchego. Eu tô aqui de segundas, quartas e sextas. Qualquer coisa, entre em contato via Instagram, falei certo. Qualquer coisa, entre em contato via Instagram. Isso mesmo. Legal. Então, de novo, quando eu tô entrevistando alguém, ao invés de pedir pra curtir minha página, claro que vou pedir, curte minha página, divulga esse vídeo para quem você acha, quem não conhece, quem acha que deveria conhecer microfisioterapia, aromaterapia, divulga esse vídeo. E, claro, Instagram da Renata, curte lá, compartilha também, tá bom? Isso aí.